tive muitas experiências, assim, meu Deus. Eu tive experiência de entrevistas de chorar, assim, sabe? Como é que você Com o entrevistado. Pode contar, história, é massa. João Alves, o ex-governador João Alves. Depois, assim, eu percebi que naquele dia ele não estava bem. Ele estava já respondendo. Que obrigação. Não, respondendo, porque ele teve problemas de saúde, né? Quando faleceu. Então, ele estava disperso. E aí, foi assim, marcante, porque o choque, o chorar foi porque ele sempre foi eu novinha, né? Aquela menina novinha, e ele era aquele grande político que me ensinava, dava aula. Até quando eu apertava ele. Apertava por algum questionamento de ordem como gestor, mas também como político, né? Ali dos partidos, enfim, as negociações dos partidos. Mas ele tinha resposta para tudo. Quando era apertado, ele... Olha, menina, mas eu vou te explicar. Aí dava a explicação. E aí, nesse dia, eu lembro no Hotel Aquários, foi uma entrevista, eu acho que foi uma oportunidade que ele teve. Ele não estava atuando como gestor, não lembro. Já estava. Ele estava como prefeito da cidade, esse último mandato dele. E ele teve uma oportunidade de falar sobre o Rio São Francisco, a transposição, né? Ele foi um dos grandes idealizadores da transposição. E ele começou a contar para mim como foi essa experiência que ele teve fora, falando do livro. E ele se perdeu, ele dispersou assim a mente. E aí eu já comecei a ver os lapsos, que ele estava com lapsos de memória. E aí eu vendo, meu Deus, a humanidade, né? Sim. Ele não é só o político, ele não é só o gestor. Ele é um ser humano. E ele está começando a ter problemas ali de saúde. E eu fiquei bem sentida, assim, preocupada. Doutor João, o senhor está bem? O senhor está bem, prefeito? O senhor está bem? Ele, eu estou bem, minha filha. E eu percebendo que ele não estava legal. Esse foi muito marcante para mim. E um outro momento assim, muito marcante foi com o radialista Gilmar Carvalho. Ele estava no rádio apresentando ali ao vivo. E no final do programa, eu estava aguardando, assim, como se estivesse ali atrás da câmera, em pé já na sala do operador. Deixa eu lembrar o nome do colega operador. Me perdoe, não vou lembrar agora. Mas eu esperando com o operador ele finalizar o programa. E aí ele chamou, vinha para cá, eu não vou esperar aqui. E na hora, o Gilmar, ele encerra o programa, era para gravar uma entrevista com ele, porque ele tinha reassumido o mandato, não tinha ganhado a eleição, mas tinha entrado como suplente na Assembleia Legislativa. Eu estava esperando para gravar uma entrevista sobre algum assunto com ele, como deputado. E ele encerrava o programa assim: já fui, do verbo era. Já fui, do verbo era. Aí subia, Gilmar Carvalho. Quando ele soltou, ele falou: vamos, é isso aí, vamos falar o programa. Aí ficou aqui, parado. Aí cadê o já fui, do verbo era? Ele não falou nada. E ele, aqui, ó. Parou. Evanilson, eu acho que é. Evanilson, Gilmar tá passando mal. Tem alguma coisa acontecendo. Que ele travou. Ele tava tendo um início de infarto. Eita. Ao vivo, gente, encerrando o programa. Foi noticiado isso na época. E aí, ele... Sério, aí encerra. Eu tava dando ordem no programa dos outros já. Eu já tinha tido experiências com o programa de rádio nessa época, com o estágio, né? Do Notícias em 10 da UNIT. Aí eu encerra o programa. E aí, o Evanilson soltou a vinheta e Gilmar, encerrando o programa, sem ele ter encerrado o programa. Ele nunca fez isso. E aí, correu, abriu a sala. Gilmar, você tá bem? Ele já foi deitando assim. A gente deitou ele no chão, já fui ligando pra ambulância, chamando, correndo. Aí eu falei pro produtor dele, eu tinha agendado uma entrevista com ele. Não tem condição nenhuma. Ele, não, isso eu sabia que você vinha entrevistar. Obrigada pelo apoio. Fiquei esperando até ele ir pro hospital e perguntando para o produtor como é que ele tá, tal. Aí, engraçado, né? O dia que a pauta vira, né? Do avesso. Do nada. E vira outra pauta. A pauta não caiu, virou outra pauta. Aí você me perguntou antes sobre o sensacionalismo. Eu fui a primeira pessoa a estar ali do lado de Gilmar Carvalho, ver ele caindo na hora de encerrar o programa. Poderia ali mesmo atuar com o sensacionalismo, né, barato, e já ali noticiar.
jornalistas, radialistas de uma Carvalho, deputado estadual, passa mal e vai, né? Tem risco de infarto, enfim, está internado. Já ali, não. Olha, foi incrível que nesse dia, eu acho que um outro veículo chegou a dar notícia primeiro do que eu. Porque eu realmente fiquei tão preocupada com ele que não era prioridade para mim dar essa notícia. A minha pauta não era nem essa. E com certeza eu não queria dar essa pauta. Principalmente porque da forma que ele caiu ali, a gente realmente, infelizmente, pensou que Gilmar podia nos deixar ali daquela vez. Eu até ouvi agora recente no velório do Tiaguinho, e aí sempre cumprimento assim com muito respeito. Gilmar, você tá bem? Como você tá? Não sei o quê. Porque aquele dia foi muito marcante para mim e foi importante para mim ver que eu não priorizei o fato pelo fato. Né? Eu priorizei a humanidade, o homem que estava ali, né? Enfim, o entrevistado e não o fato para noticiar. Foi marcante para mim esse dia. Esse corte que você acabou de assistir faz parte do Desdobro Podcast. Se você quer assistir mais cortes como esse, se inscreva aqui no canal. E para assistir esse episódio completo, clique aqui do lado.